começa com um assunto bastante espinhoso, chato, complexo. Por quê? Foi preso ontem o médico ginecologista aqui de Maringá, que já era investigado desde o mês de fevereiro. A prisão aconteceu lá na clínica do acusado, que fica na Avenida Rio Branco. Inicialmente, a imprensa não divulgou o nome, somente as iniciais, também não divulgou imagens, porque ele ameaçou processar quem divulgasse o nome ou mostrasse as imagens dele, certo? Então a gente está com muita cautela nesse sentido, não é por conta de quem não quer falar, de que isso ou que aquilo, mas a imprensa, de uma maneira geral, já vem divulgando o nome do médico, desse médico. Ó, ele está preso, pelo menos agora as investigações vão correr. Esse é o segundo ginecologista preso aqui na cidade em menos de um ano. O primeiro foi o médico Felipe Sá, preso em junho por ter abusado de pacientes. Nesse caso agora, 8 possíveis vítimas procuraram a delegacia da mulher aqui de Maringá. O inquérito corre há alguns dias. O médico chegou a ser ouvido, negou as acusações. A delegada que cuida do caso, a Paloma Batista, explicou que a prisão é preventiva e foi determinada. Ontem foi expedido aí um mandado de busca e apreensão, a polícia foi até lá, aí apreendeu também um DVR, alguns documentos lá na clínica, tudo vai ser periciado, que pode apontar novas vítimas. Vou abrir aspas aqui para a delegada. Inclusive, após o cumprimento do mandado de prisão da vítima, entrou em contato com a unidade e agora vai ser formalizada aí mais uma acusação, né? Mais uma denúncia. Conforme a delegada, a prisão preventiva será reavaliada periodicamente agora por um juiz e a polícia tem um prazo de 10 dias para finalizar essa investigação. Como eu falei lá, a imprensa, alguns veículos já divulgaram o nome, Ângelo Rigon, do médico. Tem gente no nosso chat divulgando, a gente tem o nome aqui, né? Eu não sei qual o procedimento que Ângelo quer tomar com isso, com relação à divulgação do nome, Ângelo, mas é um caso bastante emblemático, porque é o segundo ginecologista. A gente está com muito cuidado, porque são investigações. A gente precisa tomar cuidado com essas divulgações, mas a Pamela tem toda a razão quando a gente fala de que as mulheres precisam saber, porque provavelmente muitas frequentam ou frequentaram, eram pacientes desse médico, sem saber do que estava acontecendo. Vamos lá para o modus operandi. O modus operandi, ele recebia inicialmente as pacientes na clínica com o marido ou acompanhada de alguém. Depois de uma certa confiança, ele passava a receber as pacientes sozinhas. E aí, em algum momento, ele acabava ali fazendo abusos. Até agora, os relatos são bastante convergentes no seguinte sentido, de que ele encostava os genitais ali, provavelmente nas mulheres, enquanto elas estavam numa determinada posição. Basicamente é isso até agora. Então ele é acusado dessas coisas. Existem imagens, foram recolhidos aí esse DVR e alguns documentos na clínica para que as investigações possam caminhar. Por isso a gente está dando com bastante cautela, tá? Porque isso, de fato, se lá na frente a gente entender, ou a polícia entender que nada disso, né, as investigações entenderem que nada disso era verdadeiro, aí você pode ter feito aqui acusações infundadas. Mas até lá a gente vai caminhar com bastante cautela. Ângelo Rigon. Tem toda a razão, inclusive alguém está escrevendo ali que se for funcionário público é considerado pessoa pública, mas isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele é funcionário público, ele é professor da UEM. Ele é professor da UEM. Então, ele é funcionário, mas nem por isso. O que acontece? Existe uma lei, até teve uma participação muito grande aqui de Maringá, que se vazar alguns dados, a culpa é do funcionário, o servidor que vai ter que se virar, é tal da lei do cala-boca, que você lembra muito bem quem estava por trás e em que época que isso foi feito. Mas, independente disso, sempre tem uma acompanhante. Não tem ginecologista, pelo menos até onde eu sei, a regra é estar sempre uma mulher, uma funcionária acompanhando o atendimento, né? Então, nesse caso, digamos, mesmo que o marido não vá, que tem marido que não está nem aí para a paçoca, mas aí vai ter um auxiliar lá.
O médico não pode atender sozinho uma pessoa. E eu conheço gente que foi até sozinha e não aconteceu nada. Mas, se tem uma investigação com busca e apreensão, o juiz não ia dar uma prisão sem ter mínimo de prova, doutor, não ia dar. Então, tem alguma coisa tem que ter. Ele, até onde eu levantei ontem, é uma pessoa muito bem resolvida, inclusive e principalmente financeiramente. Não tem motivo, não teria motivo nenhum para isso. Mas, como sempre defendo, não é só sem vergonhice. As pessoas que têm isso também é a questão de uma espécie de psicopatia, de doença, de algo neurológico, sei lá. Mas a gente pegou a classe médica que conhece ele de surpresa, nunca ninguém imaginou que ele estava, assim como aconteceu, Paulo, quando houve aquela busca e apreensão que a polícia não divulgou o nome do médico. Surgiram vários nomes, alguns nomes, um deles, inclusive, amigo dele no Facebook, e quando alguns médicos ficaram sabendo, falaram assim, é bem que eu desconfiava. Criou aquela coisa toda, você não sabia, a mulher não sabia se podia confiar de ir no médico, porque o nome dele não havia sido divulgado. Agora, é uma pessoa, na área dele, muito respeitada, é especialista em fertilização, mulher que tem problema, é isso que piora a situação. Uma coisa é você ser uma pessoa normal, uma mulher normal, sem problema algum, e ir lá se fazer o tratamento normal. Outra coisa é você procurar, você está fora do status mental, porque você precisa, você quer ter uma criança e procura um especialista, e ele lhe abusa. Então, a ser verdade, realmente é super condenável, não tem perdão, é algo assim que tem que ser exposto. E, felizmente, alguns veículos, algumas pessoas tornaram público, pelo menos as iniciais, e isso não deixa de ser assim, bom, porque você já sabe quem que é a pessoa, você sabe quem que, embora ela ficar guardada por um tempo na delegacia, mas é tal negócio. Quando você tem título de médico, de doutorado na parede, o tratamento é diferente de que você está andando de bicicleta e tem uma corzinha mais escura. Pamela. Bom, primeiro eu gostaria de fazer algumas ponderações. Eu acho que nós, aqui no Brasil, até a imprensa, anda tão tolhida no seu direito de levar informação que a gente se sente culpado, muitas vezes, por publicizar o que deve ser dito. Veja bem, não somos nós que estamos acusando, não é a imprensa que está acusando o doutor. São as pessoas, essas vítimas que foram até a polícia acusá-lo. O que a imprensa faz é o papel de tornar público o que está acontecendo. Então, quando veio aquela busca e apreensão na casa dele, em busca de provas, para dar sequência à investigação, e não se externou o nome, a minha crítica foi a seguinte: se a polícia já está convocando outras testemunhas, falando assim, olha, se você passou por isso, com esse médico, procura a polícia. Mas como fazer isso sem que se fosse publicizado o nome do médico? É aí que foi, acho que, a maior gafe de todas. Segundo, neste momento de prisão, né, uma prisão preventiva, o que acontece? Delegado nenhum, delegada nenhuma ia determinar uma prisão preventiva se ela não tivesse já provas robustas, indícios importantes no processo. Então, por que se é colocada uma prisão preventiva? Para se evitar que a pessoa talvez vá embora, fuja, para se evitar que pessoas sejam pagas para dizer outra coisa, coibidas a dizer outra coisa. Então, pode ser que até nessa tentativa do doutor, olha, eu vou processar quem falar contra mim, tal, possa ter sido interpretada pela delegada como uma forma aí de coibir pessoas de dizer o que acontece. Então, veja, se é decretada uma prisão preventiva, que nem agora ele está preso, não é com pouca coisa. Isso a gente precisa dizer. Então, o fato do nome estar circulando, das pessoas estarem publicizando, é importante que o doutor entenda. Não é a imprensa que está acusando o senhor, são as suas pacientes. E é para essas pessoas que você tem que dar uma resposta. É para as mulheres que o procuravam e que se tratavam com o senhor. Então, é só isso que eu gostaria de ponderar.
Ninguém aqui está dizendo que ele já é culpado, ele é inocente, até porque quem vai fazer isso é o juiz, certamente com a condição financeira que o Ângelo passou aqui, que esse médico tem, vai ser desembargadores, colegiados, que vão dizer se o senhor é o culpado ou não, mas a imprensa tem todo o direito de, sim, tornar público o que está acontecendo. Afinal de contas, agora a gente está vendo aí o desenrolar da coisa, preso preventivamente, e ninguém é preso preventivamente assim, sem nada. Tem provas robustas, indícios importantes no processo, e é isso que a gente vai ver daqui para frente.